Oiê! Hoje a gente está começando a nossa Semana do Direito Penal. Vão ser 5 videoaulas, uma postagem diária e quem está na lista vai acompanhar e vai receber o conteúdo com exclusividade. Combinado? O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre norma penal em branco. Você sabe o que é? Tem uma ideia? Tem curiosidade? Vamos esclarecer de uma forma fácil e rápida. Vamos lá, norma penal em branco. O que é norma? Norma é lei. É o poder legislativo que edita, que faz a lei e que passa a entrar em vigor. Tá lá no Código Penal, no Código de Processo Penal, Código Civil. Existem leis que são editadas, mas que não estão completas, que elas precisam de uma outra lei ou de um decreto, de uma resolução, para a gente entender e conseguir interpretar, ou seja, precisa de um complemento. Então, uma norma penal em branco é uma lei que não está completa e que precisa de complemento. Até aí, tudo entendido? Então, agora vamos ver as especificações da norma penal em branco. A norma penal em branco pode ser própria ou imprópria. O que é uma norma penal em branco própria, que também é chamada de heterogênea? Quando uma lei precisa de um complemento, de um decreto, ou de uma resolução, ou de uma portaria, é uma norma penal em branco heterogênea ou própria. Então vamos lá. O Poder Legislativo fez uma lei, escreveu tudo que precisava lá, mas faltou alguma coisa para conseguir interpretar direito, para conseguir entender direito, para conseguir ser colocado em ação. Esse complemento vem do Poder Executivo. O Poder Executivo edita uma portaria, uma resolução, um decreto que vai complementar essa lei que foi feita pelo Legislativo. Exemplo, a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, no artigo 28, fala o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com determinação legal, será submetido às seguintes penas. Tá, drogas. O que são drogas? Como que eu vou saber o que é droga? Cerveja é droga? Vodka é droga? Maconha é droga? Aonde que está escrito que isso é droga ou que isso não é droga? Ou seja, para isso ser interpretado e aplicado de uma maneira correta, precisa de um complemento. O que eu preciso saber nesse complemento? O que é droga? O que é, na legislação do nosso país, considerado droga? Aonde que está esse complemento? Está na portaria 344 de 98 da Anvisa. Nessa portaria está elencado o que é considerado droga. Então, uma lei fala sobre droga. Uma portaria fala o que é droga. Então, isso é uma lei penal, uma norma penal heterogênea, que é uma norma, lei complementada por uma portaria. Beleza? Então, esgotamos, primeiro, o que é norma penal em branco, todo mundo entendeu. Segundo, o que é uma norma penal em branco própria ou heterogênea? É quando ela é complementada não por outra norma, e sim por um decreto, por uma portaria, por algo editado pelo Poder Executivo. Norma penal em branco imprópria ou homogênea. Nesse caso, a norma que precisa de um complemento vai ser complementado por uma outra norma. Então,
A lei está falando, mas está precisando de esclarecimento. O que vai esclarecer? Uma outra lei. Aí temos duas modalidades. Quando uma lei, num artigo, precisa de um complemento e esse complemento está no mesmo diploma legal, a gente tem uma norma penal imprópria univitelina. Então, beleza. Vou dar um exemplo. O artigo 312 do Código Penal fala funcionário público que se apropriar de bem, valor, móvel ou imóvel, vai ter as seguintes sanções. Artigo 312 do Código Penal fala de funcionário público. Mas, qual é a definição de funcionário público? A definição está também no Código Penal, no artigo 327. Então, o que a gente tem? Um artigo do Código Penal, que fala alguma coisa, que precisa da definição do que é essa coisa, no caso, funcionário público, que está também essa definição no Código Penal. Norma penal imprópria ou homogênea univitelina. Une na mesma lei. Outra modalidade, norma penal imprópria ou homogênea bivitelina. O que é isso? Quando uma lei precisa de um complemento e esse complemento está também em outra lei, só que não no mesmo diploma legal. Exemplifica, vamos desenhar. No artigo 237 do Código Penal, fala que quem casa com uma pessoa sabendo que de alguma forma essa pessoa tem algum impedimento, vai responder sanções. Tá. O que é impedimento? Por que uma pessoa está impedida? Quais são as hipóteses da pessoa estar impedida de casar? Aí a gente vai no Código Civil para saber quais são as possibilidades, quais são as hipóteses da pessoa estar impedida de casar. Artigo 1521 do Código Civil. Tentando fazer um resumo disso tudo. Norma penal em branco é uma norma que fala, mas não fala tudo, precisa de complemento. Quando esse complemento vem de não outra norma, não outra lei, mas de um decreto, de uma portaria, de uma determinação do Poder Executivo, a gente tem uma norma penal em branco heterogênea. Quando esse complemento de uma lei é feita por outra lei, a gente tem uma norma penal em branco homogênea. No caso da norma penal em branco, lei. Quando uma lei fala e a mesma lei complementa, norma penal em branco homogênea univitelina. Quando essa lei que precisa de complemento é complementado por outra lei também, mas de outro diploma legal, norma penal em branco homogênea bivitelina. Ficou claro? Apesar de ser confuso, é fácil. Então, me digam se ficou legal, se não ficou legal, se entendeu direito, se não entendeu direito. Pode falar também o que você acha do entendeu direito ou quer que desenhe. Comentem, é bem importante pra gente os comentários, os compartilhamentos. É bem importante que no Instagram, no Facebook, no Pinterest, vocês salvem o desenho que a gente posta. É bem importante também que vá conhecer o nosso site www.entendeudireito.com.br. É um site de assinaturas. Você pode escolher o plano de assinatura que melhor se encaixa no seu perfil. Qualquer dúvida, chama a gente pelo WhatsApp, pode ser pelos comentários do site, pode ser nos comentários do Instagram, das nossas redes sociais, tá bom? Então vou esperar o feedback de vocês. Eu preciso do feedback de vocês.
Combinado? E ó, vejo vocês todos na aula de amanhã. Hoje foi o primeiro tema, amanhã tem mais. Essa semana inteira a gente vai estar dedicada ao direito penal.